Olá, estamos de volta com a videoaula 2 do módulo Leitura de Textos Acadêmicos do curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Nessa videoaula, nós teremos a oportunidade de discutir as estratégias de leitura para textos acadêmicos. A leitura de um texto acadêmico poderá ser um exercício penoso para aqueles que não estão acostumados com esse estilo de escrita, a fim de compreendê-lo mais facilmente. No módulo 4, abordaremos as estruturas técnicas dos principais gêneros textuais acadêmicos frequentemente utilizados, e entender essa estrutura poderá ser útil na leitura de tais textos. A autora Graham, ela apresenta pelo menos 4 passos que poderão nos auxiliar na leitura de um artigo ou qualquer outro texto científico. O primeiro passo destacado pela autora é considerar o trabalho ou o artigo como um todo. A seguir, verificar o propósito, a estrutura e o direcionamento do texto. O terceiro passo, ler o artigo ou o trabalho considerando-se a maneira como foi escrito. E, finalmente, o quarto passo, fazer uma avaliação crítica do trabalho. Vejamos como a autora descreve com um pouco mais de precisão cada um desses passos. No primeiro passo, ao considerar o artigo como um todo, nós devemos buscar o propósito do artigo. Precisamos compreender seu público-alvo, avaliar seu conteúdo. Para tanto, é importante avaliar o título, o subtítulo, a filiação acadêmica dos autores ou do autor, e vamos nesse momento procurar responder as seguintes questões. Quem é o autor? Quais são suas qualificações? Para qual público-alvo? Qual é o real objetivo desse artigo ou desse trabalho? Quais são as referências bibliográficas utilizadas? Você verificará que a maior parte dessas questões poderá ser respondida na leitura do resumo e ao se folhear o trabalho como um todo. O segundo passo tem a ver com o propósito, a estrutura e o direcionamento que o trabalho ou o artigo toma. Nesse sentido, nós deveremos encontrar o objetivo do autor, o problema que ele busca investigar, e isso estará claramente definido antes do final do texto da introdução. É provável que o autor também apresente algumas evidências que lhe darão fundamento, bem como os limites de sua investigação. A seguir, leia as considerações finais ou conclusões, visando verificar se os pontos-chave destacados pelo autor realmente condizem com aquilo que ele coloca na sua introdução. Nesse passo, as respostas às seguintes perguntas poderão lhe ajudar. Primeiro, qual o objetivo principal do autor? Que evidências utiliza? Quais os limites desse estudo? E qual é, de fato, o ponto de vista do autor sobre o tópico em questão? Já no terceiro passo, nós deveremos procurar ler o trabalho ou o artigo considerando a maneira como foi escrito e apresentado. Esse passo requer que compreenda como o autor apresenta suas ideias e realiza a construção de seu processo argumentativo ao longo do texto. Observe algumas expressões que separam as ideias do autor das evidências coletadas, tais como expressões, por exemplo, como o autor afirma, percebemos que... Adicionalmente, avalie como as evidências dão suporte ou fundamentam o argumento principal do trabalho. Finalmente, o quarto passo tem a ver com uma avaliação crítica e, para tanto, é necessário refletir sobre algumas questões. Por exemplo, foi deixado algo em aberto? Foram levantadas algumas questões que deixaram de ser discutidas? A organização do texto é claro? Existe alguma questão a ser pontuada em relação à gramática, à estrutura das sentenças ou mesmo à linguagem utilizada? E, muito importante, o que você aprendeu? E, naturalmente, o que fará com esta informação? Resumidamente, podemos perceber que tais passos para uma leitura compreensiva de um texto acadêmico englobam principalmente a leitura informativa, ou seja, uma visão geral do conteúdo, verificando se nesse contexto ou nesse conteúdo se há elementos úteis para o seu objetivo. Também uma leitura seletiva, com a seleção de informações consideradas importantes e pertinentes ao objetivo. Na leitura seletiva é importante captar as ideias do autor. A leitura crítica, com a verificação das verdades,
da compreensão dos enunciados, a análise, a comparação, a diferenciação e o julgamento das ideias do texto. E, por fim, uma leitura interpretativa, onde nós buscamos tomar uma posição própria a respeito das ideias. Na leitura interpretativa é como superar a mensagem do texto, ler nas entrelinhas. Como referências adicionais, eu sugiro que leia os textos indicados nas referências dessa videoaula e desenvolva estratégias para se tornar um leitor competente de textos acadêmicos e científicos. Até a nossa próxima videoaula.